saúde é um dos direitos previstos ao cidadão que estão na Constituição Federal de 1988. No entanto, em cerca de 25 mil casos aqui em Santa Catarina, é preciso acionar a Justiça para ter esse direito garantido. Nesses casos, o paciente pede que o poder público custeie os medicamentos. É sobre essa judicialização da saúde que eu converso agora com o desembargador João Henrique Blasi. Desembargador, no mês de novembro, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu ganho de causa a um cidadão para que tivesse o seu tratamento de saúde custeado pelo Estado. A gente pode dizer que esse é o primeiro de muitos casos que vão aparecer relacionados a esse tema ou é o caso que abriu as portas para que isso aconteça? O primeiro, com certeza, não, porque já faz muito tempo que o Tribunal de Justiça e que a justiça brasileira como um todo lida com o que se chama de judicialização da saúde. Foi mais um caso, e nesse caso o importante é que o desembargador Ronei Danieli, aqui do nosso tribunal, entendeu de socorrer-se de um instituto processual, do novo Código de Processo Civil, que se chama Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, IRDR. E aí ele afetou esta matéria à decisão do Grupo de Câmaras de Direito Público, visando o quê? A uma decisão uniforme. Porque há uma série de processos com decisões diferenciadas. Então buscou-se uma decisão uniforme, mas uma decisão uniforme que de um lado atendesse ao mandamento constitucional que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado, e de outro lado, que esse asseguramento fosse feito a pessoas que realmente não têm condições financeiras para buscar um tratamento, um medicamento ou uma terapia de alto custo. E esse caso em especial tem a ver com o IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas? Sem dúvida, e com isso a vantagem é que esta decisão tomada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público, ele passa a ter o que se chama de força vinculante, ou seja, em casos de mesma natureza, essa decisão tem que ser aplicada por todos os juízes do Estado e por todos os desembargadores que compõem o nosso tribunal. E quais seriam os casos mais comuns que fazem com que o cidadão recorra ao judiciário no que se refere à saúde? Os casos mais comuns são de pedidos de medicamentos, né? E depois de algum tipo de cirurgia e suplemento alimentar, mas basicamente eu diria que a expressiva maioria dos processos se refere a medicamentos. E neste caso que foi julgado, nesse IRDR, nós estabelecemos uma situação de separação entre os medicamentos e também os procedimentos que são padrão, ou seja, fornecidos gratuitamente pelo SUS, e aqueles que não são. Com relação a esses que são padronizados, qualquer pessoa, independentemente da sua condição financeira, uma vez que é oferecido por uma política pública de governo, pode ter acesso a esse medicamento, digamos assim. Basta apenas que ela solicite à prefeitura, ou ao Estado, ou à União, e que tenha negado, ou então se tenha criado uma dificuldade para o fornecimento. Então, munido de um documento em que um protocolo que foi pedido e não lhe foi dado, ou já passou um tempo considerável e também não foi dado, ele acessa ao Poder Judiciário e terá, com certeza, garantido o seu direito. Agora, o outro lado são os medicamentos, os procedimentos não padronizados, via de regra, muito custosos, né, de elevado custo, de elevada monta. Para esses, então, entendeu-se que, como eles estão fora da política pública na área de saúde, que seria condição sine qua non para receber esse medicamento, ou esse procedimento, ou essa cirurgia, que a pessoa comprovasse a sua insuficiência financeira. Mas não é algo absoluto, é relativo, porque pode acontecer, por exemplo, que alguém ganhe um salário razoável, mas pelo elevadíssimo custo do medicamento, ele se torna impotente para adquirir aquele medicamento. Também essa pessoa será considerada insuficiente, naquele caso, com as provas que ela trouxer, e aí terá direito a esse medicamento ou a esse tratamento não fornecido de maneira padronizada pelo Estado.
E mesmo com o IRDR, cada caso, então, continua sendo um caso. O IRDR estabeleceu essa diferenciação, mas, evidentemente, em cada caso vai ter que ser aferida essa situação para se enquadrar naquela hipótese definida no IRDR. E qual é o impacto que essa decisão do IRDR pode trazer ao TJ e as futuras decisões sobre esse assunto? Bom, para o TJ, eu tenho a impressão de que ela funcionará como um instrumento importante na medida em que, tanto quanto possível, uniformiza decisões. De tal sorte que nós não teremos, para situações iguais, decisões diferentes, o que gera um desgaste e faz com que pessoas acabem tendo uma certa desconfiança. Por que o vizinho ganhou e ela não ganhou? Então, situações iguais, as decisões tendem a ser iguais. Por outro lado, não é uma preocupação nossa, nem pode ser uma preocupação do Poder Judiciário. Esta é uma preocupação do Poder Executivo que trouxe números para essa discussão, se bem que esses números não foram considerados porque a nossa decisão tem que ser jurídica. Mas os números são consideráveis, pelo que trouxe, por exemplo, o secretário de Estado da Saúde. Segundo ele, no ano passado, foi gasto em torno de 150 milhões de reais com o pagamento de medicamentos ou de cirurgias através de processos que foram judicializados. Mas, como eu disse, a nossa decisão foi jurídica, com base no que diz a Constituição e com o instrumento processual que agora nós temos, que é esse de uniformizar, tendo em vista o grande número de processos que há sobre essa matéria em tramitação em Santa Catarina e, por certo, em todas as demais unidades federativas do Brasil. Como o senhor já citou, o secretário de Saúde do Estado, João Paulo Kleinubin, afirmou que a judicialização da saúde é um dos problemas financeiros mais delicados do setor, com o Estado gastando cerca de 150 milhões de reais ao ano. O senhor acha que o alto custo ainda é o principal entrave dessa decisão? Eu acho que o alto custo é realmente o grande problema que o Estado tem. Mas, de nossa parte, de parte do Poder Judiciário, a preocupação, como eu disse há pouco, é compatibilizar aquele preceito constitucional que diz que saúde é direito de todos e dever do Estado e que nós interpretamos como sendo direito de todos no que diz respeito às políticas públicas, né? E naquilo que não é política pública tem-se que analisar caso a caso e a pessoa então tem que mostrar a hipossuficiência financeira para poder ter direito àquilo que pleiteia. Existe uma preocupação do TJ em relação ao cidadão que entra na justiça pedindo os medicamentos ou os tratamentos, já que em cerca de 90% dos casos, as pessoas que recorrem ao judiciário não são pessoas carentes? Eu não tenho o domínio desse número, certamente se ele foi veiculado é por alguém que fez um estudo e teve acesso às estatísticas. O fato é que é considerável, e eu como desembargador da área de direito público posso dizer de cadeira, que é considerável o volume de processos que nós recebemos, sobretudo com pedidos de medicamentos. Nesse caso, por que o senhor acha então que as pessoas que mais precisam não conseguem acessar o judiciário? Em sendo verdadeira essa afirmativa, talvez por dificuldade de acesso a um advogado, né? O que agora, de certa forma, é facilitado com a implementação da Defensoria Pública e também reconheça-se, tem um grande número de ações onde não há Defensoria Pública, em que o próprio Ministério Público tem formulado esses pedidos em relação a pessoas que comprovam perante essas instituições a sua condição de hipossuficiente financeira. E quanto tempo dura, em média, um processo, do seu início até a finalização? Cada caso é um caso, mas se fosse para estabelecer uma média, eu diria que desde a entrada do processo até o julgamento final aqui no tribunal, algo em torno de 2 anos. 2 anos. Mas, na grande maioria dos casos, há pedido de urgência e há antecipação de tutela, ou seja, o juiz recebe um processo, uma pessoa com um problema sério de saúde, precisando de uma medicação com um atestado médico, não pode parar, não pode deixar de ter aquela medicação. Então o juiz antecipa a tutela, não é? E depois o processo vai ser julgado. Em boa parte dos casos, a perícia que é feita por um médico, né? Em outros casos, quando há o atestado feito pelo próprio médico do SUS, aí nós entendemos que não há necessidade da perícia, porque o SUS é o Sistema Único de Saúde e quem dele participa é um médico público. Portanto, se ele está atestando que aquele cidadão ou aquela cidadã precisa daquele medicamento, não há necessidade de uma perícia, porque vai se levar como verdadeira aquela afirmação.
O desembargador Ronei Danieli defendeu na sua dissertação de mestrado esse assunto, a judicialização da saúde. E ele adverte para a hipótese da expectativa do caos. Como é que o senhor entende essa expectativa do caos? Como eu disse, o desembargador Ronei Danieli foi quem propôs este IRDR, que nos possibilitou uniformizar julgamento em relação a um bom número desses casos da judicialização na área da saúde. E ele é um estudioso da matéria, tanto que, como dito, a sua dissertação de mestrado foi essa área. Eu imagino que esse cenário do caos deve ser um enfoque de preocupação do Poder Executivo, que de fato reclama isso, de que ele tem seríssimas dificuldades de planejamento, tendo em vista que ele tem um orçamento com um valor definido, e nesse orçamento não estão computadas as demandas, as determinações e as ordens judiciais para o cumprimento. Então, eu imagino que o caos seja por aí. Se bem que o próprio tribunal já tomou algumas precauções, há cerca de 1 ou 2 anos, partiu aqui da nossa corregedoria uma determinação ou uma recomendação a todos os juízes de direito para que, por exemplo, no caso em que fosse dada a alguém o direito de entrar numa fila para fazer uma cirurgia, em que a fila de espera, que se tratasse efetivamente de um caso de urgência, que constasse daquela ordem judicial a urgência, porque a urgência é a única forma que se autoriza furar a fila, não é? Então, não havendo a recomendação de urgência, essa pessoa vai entrar na fila normal. Agora, havendo risco de morte, aí há essa determinação de urgência e aí fica autorizado, então, o furar a fila. Então, eu imagino que essa questão do caos deva ser por essa preocupação que o Executivo tem, que é compreensível, mas eu mais uma vez reafirmo, não é a preocupação do Poder Judiciário. A nossa preocupação é garantir o direito, mas garantir o direito àqueles que realmente o merecem. Em relação ao IRDR, como é que ele funciona na questão dos medicamentos cedidos ou não pelo SUS? Por que existe essa diferenciação? Porque existe essa lista padronizada pelo SUS, que é a chamada RENAME, Relação Nacional de Medicamentos. São medicamentos testados, aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que são eficazes para um grande número de medicamentos e que, como já foram testados, eles estão à disposição, podem ser adquiridos, podem ser liberados ou cedidos a qualquer pessoa. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma que a judicialização da saúde atrapalha o planejamento do governo. O que o senhor acha que pode ser feito para se evitar essa situação? Eu penso que medidas como essa que nós já adotamos aqui, de uniformizar o procedimento através de um IRDR, outras como essa preocupação na questão da fila de espera para uma determinada cirurgia, não admitir a discussão dessa matéria através de mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança é um instrumento processual no qual a prova tem que ser pré-constituída. Não se pode fazer prova durante o processo, não se pode, por exemplo, fazer uma perícia. E boa parte dos casos de judicialização da saúde reclamam a realização de uma perícia. Então, são algumas medidas de precaução que nós adotamos para racionalizar, sem perder de vista, o direito do cidadão à sua saúde. Atualmente, mais de 28 mil ações estão tramitando na Justiça catarinense, pedindo o pagamento de medicamentos, tratamentos e até próteses. Somente nos meses de janeiro, fevereiro e março deram entrada cerca de 800 processos que referem-se à saúde. Esse número está na medida? Eu diria que, em relação aos processos que nós, os desembargadores da área de direito público, temos, é um volume considerável. Sem dúvida, é um volume considerável. E depois da saúde, existe algum outro tipo de assunto que teria uma demanda grande assim aqui no Judiciário? O segundo seria a questão, também na área pública, é a questão de creche, vaga em creche. É um assunto também importantíssimo e quero crer que deva ser o próximo IRDR que vai ser suscitado e debatido com o objetivo de uniformizar critérios. Por exemplo, para discutir a questão de vaga em tempo integral, eu, por exemplo, entendo que a vaga deva ser de tempo integral, desde que a mãe comprove que precise trabalhar de manhã e à tarde, nos 2 períodos, o que justificaria que essa criança fique numa creche pública. Do contrário, se ela trabalha num período,
a criança, então, naquele período fica na creche e o outro período pode ser disponibilizado também para uma outra criança que tem necessidade. É um assunto que, com certeza, nós vamos debater proximamente, possivelmente também através de uma decisão uniforme via IRDR. Desembargador João Henrique Blasi, muito obrigado pela entrevista e por esclarecer esse assunto. Obrigado também. E o Justiça Legal de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!